Fala galera, tô aqui com o mano Johnny Gratidão aqui, figura ilustre que eu conheci aqui em São Tomé e que já faz um tempo, eu comentei em alguns vídeos que eu queria trazer para vocês aí um bate-papo com ele, porque a gente veio aqui, a gente colou aqui na cachoeira, né, sem planejar nada. Eu olhei de longe e falei assim, olha uma combinha ali, né, será que tem alguém morando ali? E aí de fato era o cara que recebeu a gente, né, e naquele dia mesmo ali a gente já rolou altas ideias. E eu já pensei assim, ó, meu Deus, preciso rolar uma ideia com esse cara aqui pra gente trazer esses assuntos aí justamente sobre deixar pra trás, né? Deixar pra trás o velho e ir atrás do que é bom pra gente mesmo, né? Buscar essa nova versão, né? Isso, buscar a nossa versão melhor aí. E as nossas ideias, sim, se cruzaram demais, que a gente tá, assim, num propósito bem parecido. Mas, assim, como eu te contei um pouco, pode parecer que é mais um cara que largou tudo para viver uma viagem numa Kombi muito louco. Eu também achava que era isso. Te confesso que eu também achava que era um propósito de só viajar. Mas sim, o universo, eu acho que como com você também, falou assim, então quer dizer que você quer viver livre? Quer dizer que você quer pegar a caneta do livre-arbítrio e escrever a sua história? Então vamos ver se você tem coragem mesmo. Vamos ver se você quer mesmo. Exatamente, né? Porque... vamos ver se você quer mesmo. E tudo partiu, eu acho que muitas pessoas vão se identificar da questão de o que a gente está fazendo aqui. Sim, essa é a... Por que a gente está nesse momento, nesse mundo, o que é a felicidade pra gente. Pra né? gente, o pra que gente, é a verdadeira felicidade, que você acorde de manhã e fala assim, cara, estou me sentindo feliz, real, verdadeiramente. E também o que é o divino, que é algo que eu entendi que é totalmente diferenciado de religião. Divino é uma, religião é outra coisa. Então, isso batia muito na minha cabeça desde quando eu era adolescente, mas eu aprendi que eu até brinco com a minha esposa, que eu viajo com a minha esposa há 4 anos, eu brinco que a gente é adestrado, que a gente não tem a opção de ser ensinado e falar, não, eu não concordo, que a gente é adestrado a sempre buscar um dinheiro de uma forma que no meu modo de ver hoje não está correto, né? Não é sustentável, não, né? De forma alguma. É isso que eu vejo. Exatamente. Tipo, não é sustentável, né? A gente se desgasta, muitas vezes sem um propósito, né? Tipo, sem nem ter nada. A grande maioria. Assim, nada que toque a gente ali, né? A gente é ensinado a ser mesmo ali uma engrenagem ali numa máquina gigantesca que está girando ali. Que não pode parar. E que está consumindo nossos sonhos, nossa vontade de viver, tudo em torno, atrás de dinheiro, né? Tipo, não está preocupado com a nossa individualidade, né? Com a nossa expansão como ser humano, né? Nenhuma, assim, a maioria dessas coisas, pelo menos no que eu trabalho, assim, eu não sinto isso, sabe? Sim. E ele te tira o que tem de maior valor na nossa vida, que pode parecer que é o dinheiro, mas não é. É o tempo. É o tempo. Né, cara? É o tempo. Então, hoje a gente está completando 4 anos viajando, assim, nesse caminho. 4 anos já. 4 anos. Nessa combinha aqui. Nessa combinha. Começou nessa combinha. E vocês saíram de onde? A gente saiu de Juiz de Fora. Juiz de Fora. E como eu te disse, essas dúvidas na minha cabeça começaram desde a adolescência, como eu acredito que começou na cabeça de muita gente, né? Sim. E sempre me foi ensinado que você quer ser feliz? Você quer buscar o divino? Você quer buscar um propósito? Simples. Busque dinheiro. Porque quando você tiver dinheiro, você vai ter felicidade de ter um carrão, uma casona. Quando você tiver dinheiro, você vai poder doar uma parte para alguém, ajudar alguém, você vai se conectar com o divino, você vai estar fazendo um bem para ele. Sim. E com dinheiro, é muito fácil ser feliz. Muito fácil ser feliz. Só que não, né? Eu, há 4 anos atrás, eu tinha meu carro dos sonhos, dinheiro na conta, morava numa casa gigantesca, mas isso tinha uma depressão junto, porque tinha me levado, assim, um tempo da minha vida e um desgaste emocional que eu precisava sair de qualquer forma. Então, na minha adolescência, eu sempre busquei dinheiro, né?
Comecei a Sim. trabalhar É o que a cedo. gente é ensinado a fazer, Dinheiro, né? busca dinheiro, filho. Dinheiro. Não tem segredo, tem um padrão. Estuda, faculdade, família. É o propósito de vida. E assim fiz. Com 18 anos eu entrei na carreira militar e achei que, nossa, eu vou virar um militar, cara. Caramba. A carreira militar me ensinou somente uma coisa, que existe duas formas de você fazer qualquer coisa na sua vida. O seu possível ou o seu melhor. Só que quando você faz o seu possível, aceite o resultado. Quando você faz o seu melhor, isso é viciante. Nossa. Quando você faz o seu melhor e você vê o resultado, você fala, rapaz, dá certo. Então por que não eu faço tudo o meu melhor? Começando pela minha vida, né? Sim. Então larguei carreira militar, porque eu vi que ali eu não ia ficar rico. Você não vê militar Você rico. largou por conta do dinheiro. Sim, porque eu vi que por mais que eu estudasse e também o desgaste psicológico na carreira militar, cara, é absurdo. É deve humilhação atrás de humilhação para, assim, você não entende muito um propósito daquela humilhação. Porque eles querem te tornar homem na marra. Me tornou homem, Mas tem que mas ser frio, né? de uma forma que tirou minha humanidade, tirou minha conexão com o divino, tirou tudo. Eu era simplesmente um militar, sem emoções, tá ligado? Então larguei tudo. Meu pai foi muito contra, né? Falou, o que você tá largando? Cara, eu não tô feliz. Peguei a mala e vou aonde tem dinheiro. Angra dos Reis. Cara, lá tem dinheiro, eu já visitei lá, o dinheiro lá tem pra todo lado. Só que eu não sabia que o dinheiro tava lá para quem era rico, para quem tava de férias, não para eu que tava buscando. É, raramente, né? O dinheiro tá ali pra quem Sim. tá buscando. Ali, né? E a falsa esperança para muita gente falar, nossa, eu vou mudar para uma cidade turística que rola muito dinheiro, eu vou ganhar muito dinheiro. Mas Sim. não foi assim. Mas me ensinou uma lição muito valiosa. Porque eu trabalhei em Angra dos Reis num dos condomínios mais luxuosos. E, cara, pra você ter ideia de eu bater papo com o Luciano Huck, a Angélica, assim, cuidar da casa dele, sabe? Pô, pra mim eu falo, nossa, que bacana, tô num lugar super luxuoso. Só que aquilo me mostrou outra face do dinheiro, que eu via muita gente com muito dinheiro e eu percebi que o que era riqueza pra mim, cara, não era nada pra esse pessoal. Riqueza era aquilo que eles tinham. Riqueza pra mim é que um cara que tem 1 milhão tranquilamente na conta para pagar as dívidas do iate, da casa, caseiro, sabe? Esse cara era um milionário. E eu sabia que ali eu não ia ficar milionário daquele jeito. De forma nenhuma. O dinheiro estava ali, ó, na mão de todo mundo, mas não ia chegar na minha. Sim. Então ali eu vi, principalmente, que muita gente que tinha muito dinheiro não era de forma lícita, porque eu trabalhei de supervisor nesse condomínio. No dia que me chamaram na recepção e falou assim, ó, tem 30 viaturas da Polícia Federal aqui com 50 mandados de busca aí. Eu vi que muita gente ali buscou dinheiro de forma que não era bacana. É sempre... eu não sei, né? É difícil. E principalmente que a grande maioria das famílias que tinham dinheiro, cara, não era felizes, não tinha um brilho no olhar daquilo, não dava valor ao dinheiro, sabe? Eram reféns, né? Exatamente. E Vou pegar um cafezinho aqui. Porque é isso que acontece, né? As pessoas, essa é a primeira grande ilusão, assim, né? Tipo, que você quebra com relação ao dinheiro, pelo menos foi pra mim, né? Porque, tipo, você percebe que parece que quanto mais você tiver dele, mais seguro você vai estar. Só que e na mais verdade medo é o de contrário. perder. Só que E na mais verdade medo é o de contrário. perder. Você vai ter mais medo de perder aquilo. Exatamente. Então você vai se tornar uma pessoa cada vez mais fechada. Eu percebi isso, eu me fechando pro mundo, porque agora eu tenho medo. Né? O Porque mundo você é um acha lugar que todo perigoso mundo... para quem tem muito E dinheiro. infelizmente você acha e é verdade. Muitas pessoas que se aproximam de você é pelo São dinheiro por que você interesse, tem. E eu era esse cara, entendeu? Hoje eu vou contar para vocês sobre felicidade, porque eu já fui um cara extremamente triste. Vou falar para vocês de simpatia, porque eu já fui um cara extremamente antipático. Vou falar para vocês de fazer o bem pro próximo, porque eu não olhava nem se eu passasse perto de uma pessoa, pegando comida na rua.
Então hoje eu vou falar porque eu já fui esse cara que eu olhava e falava assim, tô levando uma vida normal, como a de todo mundo. Mas lá no fundo, cara, tinha uma coisa que não fazia sentido, não fazia. E eu larguei esse emprego nesse condomínio e fui trabalhar numa joalheria e ali foi um momento da vida que eu passei necessidade, mano. De falar assim, cara, porque eu trabalhava na joalheria, pagava R$ 1.500 um cômodo para morar em Angra dos Reis. E durante 3 meses eu me vi assim, obrigado a comer pão com mortadela. Porque, cara, eu não tinha dinheiro para comer almoço, tá ligado? E ali eu falei, cara, eu mudei pra cá, pra essa bosta aqui. Olha que vida que eu tô levando, mano. Não tá fazendo sentido essa vida. Então, larguei tudo e voltei pra Juiz de Fora. E tem muita gente que insiste, né? Tipo, que... Sim. Porque é difícil você também, você tá nesse lugar e você aceitar isso, né? É muito Não deu difícil você certo. aceitar que, cara, tá errado. Tipo, isso aqui não é o que eu esperava que é. Continuar no erro, né? Muitas pessoas eu sei que insistem, né? Muitas pessoas, porque o movimento, sempre que você vai fazer um movimento para sair de um lugar, ele é um pouco mais sofrido, assim, né? Te tira da sua falsa zona de conforto, Isso. né? Da sua falsa estabilidade. Querendo ou não, às vezes você estava lá, mas se aquilo já se tornou um pouco confortável, você já se acomodou naquele cômodo pequenininho ali mesmo, e naquele trânsito, né? Como eu falo quando eu morava em São Paulo, por exemplo, você já se acostumou com aquilo, é só continuar levando. Sim. Para que eu vou mudar? Sim, e na falsa esperança de que uma hora vai melhorar, uma hora vai aparecer um emprego bom, mas o erro grande do ser humano é sempre focar no problema. A gente não foca na solução, sabe? Peraí, qual que é a solução para essa questão que eu estou vivendo? Sim. E naquele momento a solução era retornar para Juiz de Fora. Então voltei para Juiz de Fora com uma moto e um sonho de ganhar dinheiro e comecei, cara. Já trabalhei 24 horas em cima de uma moto de motoboy. E montei uma empresa diante disso, né, de trabalhar muito, mas, cara, meu pai falava assim, meu filho, você não come, você não dorme, você não vive, você só busca dinheiro. Cara, eu cheguei a pesar 45 quilos quase, cara. E assim, só trabalhando, fui perdendo peso ao ponto de eu falar, nossa, isso não tá me fazendo bem. E arrumei um emprego CLT, mas mesmo assim não larguei a empresa de motoboy, trabalhava em 2 empregos e fui voltando a me estabelecer, fui conseguindo ter dinheiro, fui a muito custo, sabe? Sim. E me levou muito o meu psicológico. Nessa empresa que eu trabalhei de CLT, eu trabalhei 10 anos nessa empresa. 10 anos. Entrei como motoboy, saí de lá como gerente, tendo passado em todos os setores. Eu entrei, era uma empresa de e-commerce num porão. Talvez até você já deve ter ouvido falar dela, que chama Chico Rei. É uma empresa de e-commerce. Camisetas, então, né? Sim, exatamente. Eu tenho camiseta do Chico Rei. Então, eu trabalhei lá e começou num porão. Eu lembro do dia que a gente fez uma primeira entrega e eu falei, cara, primeira entrega. E saí de lá, era uma empresa de 50 milhões. Mas eu aprendi muito nessa empresa, principalmente com o dono, porque ele era um cara muito novo, com um brilho no olho, vamos conquistar o mundo, pai, quero viajar, quero viver. E aquele brilho, cara, me chamava para querer mais. E ele chegou ao ponto de falar, Johnny, cara, eu vou entregar a chave da minha empresa na sua mão, meu carro, meu cachorro, minha casa, cuida que eu tô indo para a África, cuida que eu tô indo para tudo que é lugar, tô indo viver. Só que naquela época eu ainda não era o Johnny, eu era o Jonathan. Esse cara arrogante, machista, prepotente, esse cara que só buscava dinheiro. E eu falo, pô, joga nos peitos aqui que eu resolvo tudo. Eu resolvo, tá tranquilo, deixa comigo. Só que isso me levou 10 anos da minha vida. Me arrependo? Não, de forma alguma. Me trouxe. O caminho, né? É o caminho. Mas me ensinou que ali, ou para todo mundo que está assistindo, a gente esquece que a gente está vendendo o nosso tempo, que não volta atrás. É a única coisa que não volta atrás do nosso tempo. E, às vezes, para o patrão realizar o sonho dele. A gente esquece que a gente tem que realizar o nosso sonho. Porque quando eu entrava na casa dele, na mansão dele, eu lembro de um corredor que eu via fotos, cara, dele viajando para tudo que é lado. E eu falava com a minha mina, um dia vai ser a gente. Vai chegar a nossa vez. Mas você acha que ia chegar a nossa vez se eu ficasse lá trabalhando? Porque no dia que eu sentei com ele e falei assim, tô saindo, mano, ele me fez uma proposta irrecusável.
Eu respirei fundo, eu falei, mano, eu não posso continuar. Porque já tinham muitos profissionais nessa empresa que tomava remédio controlado e eu ia ser o próximo. Eu era só mais um que ia tomar remédio controlado e aceitar aquela vida, aquele mesmo looping Isso é uma todo loucura, dia, né, cara? Uma as loucura. mesmas coisas. Pra você ter ideia, eu sou geminiano para quem acredita em... A minha vida era tão padronizada e tão, assim, perfeita, tinha que ser perfeita, que do meu trabalho até minha casa, eu já tinha decorado e memorizado o tempo de todos os semáforos. Olha que loucura. E era tipo assim, 18. Eu sabia o tempo de cada semáforo, de tanto repetitivo que era, tão repetitivo que era a minha vida. E aquilo eu falava, cara, amanhã eu vou acordar chateado, fazer dinheiro acontecer de novo, e depois de novo, e depois de novo, e depois de novo, e chega um ponto que você pensa, cara, será que eu consigo lidar com essa insatisfação real da minha vida? Sim. Ao ponto de eu acordar de manhã, abrir o olho e falar assim, cara, para que eu vou levantar da cama? Não tenho propósito, novo, não né? tenho porquê. Eu sei que vai chegar sexta-feira, eu vou estar bolado, eu vou estar puto. Aí, como todo mundo, eu vou fazer o quê? Vou me enganar que, nossa, eu preciso beber. Beber eu até que bebia, não tanto, mas comer, cara, eu comia como se o mundo fosse acabar. Eu já fui chocolatra, mano. De ter estoque de chocolate, eu comia até botar pra fora. E até eu entender que a minha angústia, a minha ansiedade, a minha depressão descontava na comida, na bebida, nas festas, em tudo, que aquilo não ia resolver o meu caso, leva um tempo, hein? Leva, né, cara? Porque você tem que andar conforme a música. Tá todo mundo fazendo. Por que você vai contra, cara? Por Não, quê? você fica até mal de pensar, né? Eu passei Sim. muitos anos me sentindo mal de questionar aquilo. Né? Às vezes, um amigo te chamar pra uma festa e você falar não. Pô, mas você não vai pra uma festa? Cara, mas eu ia porque eu tinha que ter meu amigo ali feliz comigo, mas às vezes eu não queria estar nessa festa. Às vezes eu queria estar no meu momento, às vezes eu queria estar em outro rolê. Mas às vezes a gente faz as coisas só pra mostrar para as pessoas como eu tinha o sonho de ter um social, né? carrão. Eu tinha um carrão, eu tinha uma casona, mas, cara, aquilo não era pra mim, sabe? E eu cheguei ao ponto de... Deixa eu tomar um golinho. Eu cheguei ao ponto de ficar tão bitolado com dinheiro que eu trabalhava de CLT nessa empresa, trabalhava de motoboy na pizzaria à noite, e quando eu tinha tempo eu pegava, olha que coisa mais maluca, um Jetta, mano. Um Jetta, trabalhava de Uber de Jetta. Olha que coisa mais irracional. Trabalhava, às vezes, se eu ganhasse R$20 numa hora trabalhada, era muito. Mas para você, literalmente, tempo Eu era tava dinheiro, ganhando né? dinheiro, tava ganhando dinheiro, eu não podia dormir. Esse pensamento, tempo é dinheiro, né? Hoje eu enxergo que era uma coisa completamente irracional. Na verdade, é o contrário, né? Dinheiro é tempo, né? Se você está dando tempo da sua vida, cara. Exatamente. Você não vai ter de volta. E chegou num ponto que eu tinha tudo e ao mesmo tempo eu não tinha nada. Sim. E infelizmente o dinheiro na minha vida foi uma maldição. Infelizmente, falo isso assim com muita tristeza, porque na minha família me foi ensinado muito sobre o dinheiro, o valor das coisas. E nunca foi muito amor, sabe? Porque até o meu pai foi ensinado que, olha, para você amar sua família, você não pode deixar faltar nada. E não faltou. Tem que ser provedor, né? Provedor. E não faltou. Mas faltou família, amor, união, né? E dinheiro tinha. Mas, ao mesmo tempo, isso levou minha família para o buraco. Com toda certeza. Porque, por exemplo, a minha mãe. Minha mãe partiu, era a pessoa mais difícil de se lidar, mas foi uma faculdade da vida para mim, porque depois que eu aprendi a ter paciência com a minha mãe, mano, ninguém mais me tira do sério, ninguém. Minha mãe foi a maior faculdade da minha vida, que ela era uma pessoa bem dificilzinha. Aquela mãe que quando abria a boca para falar, mano, é 2h30 falando na sua cabeça.
Então foi minha maior faculdade e ela era a pessoa mais materialista que eu já conheci na minha vida. Quantas vezes eu dei rolê com minha mãe na rua e voltei cheio de coisa, de lixo dos outros? Cara, muitas. Mãe, não, vamos levar aqui, eu vou dar um jeito nisso aqui. Cara, lixo da outra pessoa, eu levava para casa uma vergonha. Mas infelizmente ela partiu sem nem a roupa do próprio corpo que ela comprou. Porque ela faleceu em outro estado e a gente teve que comprar uma roupa para ela. E nem era a roupa que ela escolheu. Então, literalmente me ensinou que você não leva nada desse mundo. Nada, 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 nada. O que você leva é o propósito que você está nesse mundo para ser um ser humano melhor. E eu aprendi isso na família da minha esposa. Porque a família dela é uma família muito humilde, mas o pai dela, nossa. No dia que esse cara partiu, meu amigo, eu me vi num cemitério onde tinha 300 pessoas e eu andava e todo mundo assim, cara, o Celinho, nossa, o Celinho me ajudou no momento crítico. O Celinho, cara, até arrepio de falar, o Celinho era um cara foda, o Celinho isso. O cara tinha ajudado todo mundo, mano. E eu falei, cara, ele ajudou e não falava pra ninguém. Olha que loucura. Então, ele deixou um legado lindo de ajudar o próximo. E a família da minha esposa me mostrou o que era o amor. O que quando uma pessoa parte, é todo mundo juntar para vamos nos unir nesse momento, vamos ser mais amorosos, vamos encaminhar cada um para o caminho do bem. E ali começou um propósito bem diferenciado na nossa vida. Então, diante de todas essas incógnitas, eu tendo dinheiro e não tendo nada ao mesmo tempo, morando numa casa gigante. Pra você ter ideia, mano, eu morava numa casa que tinha quatro banheiros. Pra que 4 banheiros numa casa? Quando eu fui doar minhas coisas para viver essa vida, que eu só podia ter as coisas que estavam dentro da Kombi, Sim, eu abri um guarda-roupa, tinha 100 camisas da Chico Rei, mano. Porque teve uma fase lá que eu ganhava camisa e quando eu não ganhava eu comprava e pra que eu preciso de 100 camisas da Chico Rei? Aquelas 100 camisas da Chico Rei no meu guarda-roupa, quando eu abria, eu olhava elas mofando, aquilo me dava uma angústia, porque eu sabia que eu não ia ter tempo para usar, para viajar, para curtir, só final de semana, correndo e acabou. E acabou me mostrando uma lição absurda na minha vida, que aquelas camisas da Chico Rei, dentro do guarda-roupa, me trazia tristeza, angústia, uma depressão de falar, cara, eu não vou usar essas camisas. Comprei para não usar. E quando eu decidi sair para a estrada, eu falei com a minha esposa, eu tenho que doar isso tudo, eu tenho que dar um jeito. Olhou para mim, sorriu, cara, quer ganhar uma camisa? Toma. E para familiar, para parente, para todo mundo, conhecido de longe, toma. E hoje, quando eu volto em Juiz de Fora, que eu vejo alguém com a camisa da Chico Rei que eu doei, eu falo, olha lá, cara, a camisa que eu doei, e me traz felicidade a camisa no corpo de outra pessoa. Olha que loucura. É porque pra você ficou esse significado, né? De tipo, desapeguei, tá ligado? E a pessoa gostou de eu dar a camisa pra ela. Tá uma usando. né? Exatamente. E na Chico Rei eu aprendi que o valor das coisas, às vezes, tem um olhar diferenciado. E ao mesmo tempo eu vi o dono da Chico Rei cada vez ganhar mais dinheiro, mas ao mesmo tempo ele ficar mais triste. As viagens dele cada vez voltavam com menos brilho no olhar, porque tinha um peso de tem que ganhar dinheiro, tem que fazer funcionar. O cara não desliga disso, né? E eu vi ele, o brilho perdendo aos poucos. Então eu vi e falei assim, cara, tem que ter muito cuidado com o dinheiro, muito, porque ele pode te levar para o buraco, ou você pode aprender a lidar com ele para buscar os seus sonhos. E diante disso eu comecei a buscar onde era a solução para a minha vida, que eu amava viajar, amava ter o meu momento, amava ser livre, mas eu sabia que eu precisava estudar muito. Eu sempre fui um cara muito autodidata, de observar muito e aprender da minha forma. Então, da mesma forma, eu busquei Deus em todas as religiões, mas não fez sentido para mim. Busquei a felicidade em vários fatores e não fez sentido na comida, na bebida, no carnal, e não fez sentido para mim. E o propósito, o que era o propósito? Nem sei o que é isso. Então, eu tive a ideia de montar a Kombi Home,
por mais loucura que parecia. E como é que foi isso aí? Tipo, você lembra o primeiro contato, alguma coisa assim? Então, eu busquei alguma forma de eu conseguir viajar, ser livre e buscar o divino da minha forma, e foi a solução que eu achei. Uma Kombi Home, como viver de forma barata e uma forma que me agrade. Então, comprei a Kombi Home e fiz esse convite para minha esposa, que a gente tem 17 anos de relacionamento, e falei com ela, 17 olha... anos, ela estava contigo esse tempo todo, essa transição toda. Desde quando eu aí, voltei para o Juiz de anos. Fora, desde quando eu voltei para o Juiz de Fora, Desde ela quando tava voltou. essa trajetória comigo. E contei para ela, falei, olha, eu tenho esse plano, você tá comigo? Aí ela, peraí, mas me conta esse plano direito aí. Eu falei, então, eu não sei muito bem o que eu tô fazendo não, mas para te explicar, imagina que eu tenho 100% de certeza que a felicidade está num lugar, mas imagina que a gente está num precipício, lá embaixo tem uma nuvem, mas eu te garanto que a felicidade está lá embaixo. Você me dá a mão e pula comigo? Ela, pulo. Então fechou. E assim foi. Eu estava num momento da minha vida, que vou ser bem sincero, eu era o cara de falar assim, depressão? Ah, para, mano, depressão é coisa para fraco. Até eu cair em uma e até eu perceber que a depressão mata. Porque eu perdi uma madrasta que ela perdeu o filho assassinado e ela entregou a vida. Eu vi ela entregar a vida, não adiantava o que fizesse, médico, ela desistiu da vida. Então, depressão é uma coisa muito séria e eu comecei a enxergar a vida não pelos olhos do problema, mas pelos olhos da solução. Vou te dar um exemplo. Na casa que eu morava, tinha um quintal muito grande atrás. E crescia mato, os vizinhos jogavam lixo, aquilo, cara, acabava comigo. E 3 meses eu tinha que capinar aquele lugar. E eu falei, cara, eu tenho que transformar isso numa solução para minha vida. No início, meu pai achou que eu estava ficando até doido, porque falei, cara, eu preciso me curar mentalmente. Eu estava até gordinho, eu preciso me alimentar melhor. E eu preciso dar valor à vida. E se sentir vivo, né? Eu acho que é tipo... Exatamente. E naquele momento, e exercitar, né? Naquele momento, eu peguei uma enxada. Mano, eu botava uma roupa preta debaixo do sol, rachando, ia para aquele quintal e capinei o quintal inteiro. E transformei um quintal que era um problema numa horta maravilhosa. Levei 3 meses. Mas, cara, perdi uns 10 quilos. E era assim, ah, você vai capinar? Por quê? Porque eu quero. Porque tem gente que precisa daquilo para viver. E eu precisava dar valor àquilo. Eu estava fazendo aquilo ali porque eu quero me curar. E, mano, fonezinho e motivacional na cabeça. E tudo que é sabedoria e do divino. E eu fui meu psicólogo, meu terapeuta para tentar me curar e me curei. Ao ponto de eu começar a ajudar pessoas. Batia na minha casa, tem um pão velho aí? Não, mas tem um alface, um legumes, alguma coisa eu tinha para te dar. E começou a fazer um sentido melhor na minha vida. Eu, em vez de focar no problema, foca na solução. Problema, eu tenho certeza que se eu te falar aqui, Rodrigo, agora, Rodrigo, lista para mim seus problemas, você me fala em ordem alfabética. Não desfaço, não tira a importância de nenhum problema seu. Só te lembro que não importa a gravidade do problema que as pessoas que estão assistindo a gente agora tenha, a latitude, longitude, o grau, não importa. Alguém lá fora, trocaria o seu problema com o dele com um sorriso no rosto. Não é verdade? E a gente vai chegar nesse ponto. Então, a montagem dessa Kombi foi a minha terapia, esse terreno foi a minha terapia e eu percebi que a partir do momento que eu peguei a caneta do livre-arbítrio na minha mão, eu falei assim, peraí que agora é do meu jeito, eu estaria muito disposto a todo mundo olhar para mim e falar assim, você tá maluco? Você tá ficando doido? Você surtou? Você vai morar numa Kombi Home? Você tá... Eu era o doidinho do bairro, mano. O nego passava 4 horas da manhã, tava o doidinho lá mexendo na Kombi lá, de madrugada, porque era o único momento que eu tinha para fazer. Então eu era o doidinho, cara, entendeu? E depois que eu construí ela,
eu percebi que eu precisava de finalizar essa construção mental. Eu fui para Angra dos Reis, aluguei uma kitnet lá e fiquei 3 meses lá sem falar com ninguém, mano. O pessoal do bairro achava que eu era mudo, porque eu acordava 5 horas da manhã, corria até a praia, motivacional, e era aquele foco. Porque já pensou, eu parei para pensar assim, já pensou se durante 3 meses eu focasse só em ser o meu melhor, a minha versão? Sabe por quê, Rodrigo? Muita gente que está assistindo a gente agora está colocando o problema da vida dela no parente, no amigo, no fulano, no lugar. Mas quando você tá você com você mesmo e a sua vida tá com problema, mano, o problema é tu. Eu acho que isso é um ponto muito, muito importante nessa trajetória toda, né? Porque é um ponto, não sei se você viu um pouco ali, mas quem me conhece aí do canal sabe, que é uma parada que eu trago para mim mesmo, trouxe muitas vezes, quando construí a Kombi também foi isso. Porque assim, cara, se você ficar apegado ali às coisas que estão ao seu redor, ao que você acha, sei lá, que é o seu problema, o seu trabalho, ou as pessoas, ou o fulano que está sempre me convidando, ou aos eventos sociais que eu preciso ir, cara, eu tive que fazer a mesma coisa também, assim, ou eu fico comigo, só comigo, mesmo assim. Eu tinha uma parada que eu fazia que era até assim, ó, cara. Foi um aprendizado para mim aprender a ser desse jeito, tipo, me limitando a falar o mínimo possível com as pessoas. Porque eu era muito dado, sabe? Assim, Sim. tipo, fulano vinha me chamar para fazer não sei o que, não sei o que lá, tá bom, vou lá, tem que agradar. E aí quando eu fiz esse outro movimento, eu preciso tomar as rédeas aqui. Eu preciso tomar as rédeas e vai ter um monte de gente que vai querer me chamar para as coisas, eu tenho que aprender a falar não. Isso desagrada muita gente. Nossa, você falar que você vai contra o fluxo, não. As pessoas acham que você não tá bem, só que na verdade não entende que você já não tava bem. Agora você tá ficando, tipo, agora você tá tentando... Você tá se consertando. Então, né? Agora você tá... Exatamente. Esse aí é o tal, a galera chama, né, na internet aí do tal do modo caverna, né? Não sei se você já ouviu falar. Sim, com certeza. Tipo, que é a ideia mesmo de você focar só em si, né? É o seu modo caverna para você entender realmente quem é você. Que é o momento de você fazer um autoconhecimento, assim, de falar assim, peraí, vou rever todos os meus conceitos, tudo que eu entendo como quem é o Rodrigo e vou tirar uma análise disso. E foi o que eu fiz nesses 3 meses. Voltei empolgadaço. Agora vamos viver numa Kombi. Pandemia. Foi. Respirei fundo e falei, então vamos lá, vamos aprender essa lição. E me ensinou uma grande lição, porque eu trabalhei de motoboy. E, cara, eu via pessoas que um dia eu ia entregar um remédio e no outro dia ela não estava lá. Entendeu? Então eu vi que a vida é um sopro. E não perdi por esse motivo, mas eu perdi minha mãe durante a pandemia. 4 meses depois, perdi meu irmão. E foi assim, 2 socaços no peito e eu falei com a minha esposa. É hoje. Hoje o quê? É hoje que eu quero viver minha vida, porque amanhã eu não sei se eu tô aqui. E me vi no ponto de eu jogar tudo para dentro da Kombi e falei, cara, eu arrumo na estrada, vamos alugar uma casa lá em Angra dos Reis, joga isso tudo lá e... eu quero ir para a estrada porque eu não sei se amanhã tá certo de eu acordar. E foi uma grande lição na minha vida e assim partimos. Mas como eu te disse, vamos viver viajando. Negativo. A gente percebeu... Toma uma aguinha. Toma aí, mano. O outro tá só deitadinho de boa. Ele fica sossegado. A gente percebeu que quando a gente aceitou esse chamado do universo, era um caminho muito maior. No primeiro ano, a gente aprendeu a se desligar da nossa falsa zona de conforto, porque muita gente perguntou para mim, cara, mas como é que você saiu daquele... Pô, você tinha um carrão, você tinha uma casona, você tinha dinheiro na conta, mas eu não estava confortável. Então não era minha zona de conforto. A minha zona de conforto aqui, ó. Sim. Essa é minha zona de conforto. Você tá entendendo? Hoje eu trabalho só sábado e domingo. Tem mais conforto que esse. O sol quase descendo ali. Aí, ó. Ai, essa vista. Que loucura. Acordar e olhar pra isso aqui deve ser... Cara, eu tomo café da manhã aqui, ó, sentado na pedra de boa, agradecendo todo dia.
Então, o universo tinha muitas lições para nos ensinar. No primeiro ano, a gente aprendeu a lidar com a nossa relação, porque a gente era namorada de final de semana. Agora a gente estava 24 horas junto. Vocês foram morar junto na Kombi? Casamos e vamos pra Kombi. Então, assim, brigou, a gente tem que estar junto, porque se mandar, vai dormir na sala, eu ia ter que dormir debaixo da Kombi ou no teto. Porque a gente entendeu que cada um tem seu propósito, cada um tem seu momento, cada um tem seus sentimentos, seus traumas, suas curas, e a gente tinha que junto aprender a lidar com isso. Sim. E foi muito isso. No primeiro ano aprendemos a lidar um com o outro. No início, lógico, bateu aquele medo, porque a gente tinha uma reserva, mas, cara, e agora para ganhar dinheiro, meu Deus? Vai gastando, né, cara? Começamos vendendo doce, mas como eu já te contei, não deu certo, porque o coração era tão bom que eu dava mais doce do que vendia. Difícil negociar. E o universo foi ensinando outras formas da gente ganhar dinheiro, porque, cara, eu percebi uma coisa. Se uma pessoa está passando fome, é porque um outro não está lá para ajudar, porque comida tem. Se você, Rodrigão, se você comprar uma caixa de paçoca, R$35, for vender, você vendeu a R$1 cada paçoca, mano, você fez 65 conto. Em 1 hora você vende isso tranquilaço. Então, cara, se você correr atrás, você não precisa ter medo, você não vai passar fome. Se você tiver garra, coragem, força para correr atrás do seu sonho. Você não vai. Eu conversava com um amigo, cara, sobre esse medo, né? Um camarada da época do trabalho mesmo, né? Que a gente também tinha essas ideias. E a gente tinha o mesmo medo, que é um medo irracional, que é um medo assim, se eu pedir demissão desse emprego que eu tô agora, eu vou virar mendigo. Tipo, parece que eventualmente você vai pedir esmola no semáforo. Me perguntaram se eu ia virar vagabundo. Se você parar para pensar hoje, cara, se uma pessoa tá passando fome porque não tem condição, é simplesmente um outro ser humano que não tem a capacidade de enxergar que ela tá passando fome e ir lá para ajudar. Sim. Não é verdade? Então, eu percebi que não era um medo que eu precisava ter, porque, cara, começamos vendendo doce, eu parei de beber. Eu ia em Minas, pô, toma aí uma garrafa de cachaça, cara, uma garrafa de cachaça de 200 contos, 100 contos às vezes. Eu falava, cara, eu tenho que transformar isso em dinheiro. Então a gente começou a fazer geladinho de caipirinha mineira. Mano, eu passava vendendo aquilo na praia, voltava. Né, cara? É a criatividade. Voltava, a galera feliz, rindo. E eu no meu dinheiro, com o meu dinheirinho no bolso. Eu sou mergulhador, pescava o peixe, fazia na Kombi, vendia porção fresquinha na praia. Olha aí. Cara, então o universo ensinou a gente a ganhar dinheiro. Sim. E aos poucos foi mostrando um outro caminho completamente diferente, que aí começava a loucura toda da nossa vida. Porque já que a gente tinha aprendido a viver nômade, a nossa relação e a ganhar dinheiro, o universo pensou assim, vamos ver se eles estão dispostos a ter mais um propósito com conexão com o divino. E um belo dia, assim, um dia como qualquer outro, aí a gente acabou de trabalhar na praia, aí na hora que a gente estava indo embora, né, que eu levo a motinha na Kombi, aí a gente percebeu um senhor passando mal no ponto de ônibus. Aí você pensa assim, aí, eu vou lá ou não vou? Cheguei nele e falei, tudo bom, mestre? Você tá passando mal? Ele, cara, tô com pressão alta. Nossa, eu tô mal. E, cara, ele pingava suor, assim. E tava um dia muito quente. Ele, cara, o que eu posso te ajudar? Cara, eu quero uma água. Dei uma garrafa de água pra ele, mano, congelando. Eu nunca vi uma pessoa tomar água tão rápido na vida. Tá melhor? Tô melhor, vou pegar um ônibus, vou pro hospital. Beleza, segui o caminho dele. Pô, minha missão foi cumprida. Só que ali eu não tinha noção que começava uma parte linda da nossa vida. Uma semana depois, eu encontrei com esse senhor, que ele era vendedor de algodão doce na praia, e nunca vou esquecer essa cena. Cara, uns 50 metros de distância, ele já estendeu a mão e veio assim, na nossa direção. Me cumprimentou e falou assim, vim agradecer vocês que vocês salvaram a minha vida aquele dia. Salvei a sua vida? Como assim?
cara, vou te contar. Bebi a água que você me deu, entrei no ônibus, fui até o hospital, cheguei no hospital, andei até na porta, caí, acordei na maca. E aí? O médico riu pra mim e falou assim, deu sorte, hein? Que você caiu aqui, hein? Que se você cair lá no ônibus, você morria. Então aquela água... Que deu gás pra ele conseguir chegar. Olha que loucura, uma água, mano. Uma água. Caramba, cara. Olha E- que loucura. É, e que loucura. Se alguém tivesse simplesmente não ido lá falar com ele, talvez ele morreria até ali naquele ponto, sabe? Sim. Aí eu falei com a minha esposa, peraí, eu acho que o divino está nos convidando a enxergar a vida de uma forma diferente. Porque ser minimalista, pô, aprendi, beleza. Entendi que o valor do dinheiro não é quanto eu preciso, é onde eu estou gastando desnecessariamente, não é verdade? Então, quando eu vou comprar algo, eu penso assim, pô, peraí, mas eu preciso muito disso? Porque eu tenho que vender o meu tempo para adquirir isso. Então, peraí, será que vale mesmo? Sim. Então, a partir daquele momento, se chegasse um cara aqui agora, de Ferrari, é só mais um indivíduo igual eu era antigamente, que andava no meu Jetta, andava de Jetta assim, vendo gente catar lixo na rua e aceitava isso de boa. Mas para mim começou a não fazer sentido. Sim. Por que eu tinha que andar num carrão se tinha gente catando lixo ali? Você tá entendendo? E a partir daquele momento, se chegasse um cara e metesse a mão no lixo ali, cara, aquele ali, eu quero saber tudo da vida dele. Quero saber de onde ele veio, como eu posso ajudar, porque aquele ali vai me ensinar muito. Aquele ali. E começou de uma forma tão boba, sabe? Que louco, cara. Ao que louco ponto isso. de pensar assim, peraí, se eu tenho que ganhar tempo na minha vida, que é o que eu tenho mais precioso, eu vou pra praia com a minha esposa, vamos nos exercitar fazendo um agachamento. Ao mesmo tempo que eu fizer um agachamento, eu vou catar uma latinha. E ao mesmo tempo que eu catar uma latinha, eu vou levar uma latinha pro morador de rua. Eu tô ganhando 3 vezes. Tô fazendo agachamento, tô limpando a praia e tô ajudando alguém na rua. E começou assim, mano. Porque a gente percebeu que você chegar aqui e falar tudo que você quiser, é fácil. Mas para você mostrar algo, você tem que ser. Você só demonstra sendo. Se eu queria um mundo melhor, eu tinha que me tornar uma pessoa melhor. E você a recompensa, né, que as pessoas não entendem é justamente esse bem-estar, É. né, esse negócio de tipo assim, cara, você fez pra pessoa, mas parece que quem você, tipo, você não ajudou só a outra pessoa, né? Você se ajudou Parece também, não, sabe? Você com toda certeza. não é? É meio doido, né? Quando a gente, Quando você quando a entende gente que sente quem está essas sendo coisas, ajudado assim, é sabe? você, cara, vou te dar um exemplo. Quando a gente estava em Angra, eu comecei a catar latinha para um senhor e junto eu dava um pãozinho e um café. Todo dia de manhã ele ia lá, pô, latinha, pãozinho e café. Imagina, se acordar de manhã, você tem que catar uma latinha, mas, cara, tem um cara lá que me dá um pãozinho e um café. Eu vou nele, lógico. E aquilo virou uma rotina, todo dia, durante meses. Que eu viajava, mas eu sempre voltava para Angra. Pãozinho e café, todo dia, todo dia. Às vezes dava até um dinheirinho. E o vizinho começou a ver aquilo e fala, mano, esse cara chega aí 7 horas da manhã e te chama e você acorda de boa, cara, não te irrita, não. Teve um dia, até engraçado pra você ver como é que o divino dava sinais pra gente. Esse senhor que a gente começou ajudando chama Lázaro, nome bíblico. Lázaro, sim. Aí eu falei, cara, falei para um vizinho lá, eu poderia reclamar desse cara chegar todo dia 7, tinha dia que chegava 6 horas da manhã e batia lá. E o vizinho falou assim, tá, mas me faz enxergar isso de outra forma. Cara, eu tenho o melhor despertador do mundo. Porque quando esse senhor bate na minha Kombi de manhã cedo, eu olho e falo assim, cara, eu sou muito grato. Eu tenho um café, eu tenho um pão, eu não preciso catar latinha para tomar um café da manhã. Então, quando eu vi aquele senhor, mano, ai, gratidão. Gratidão porque, Que loucura, né? às vezes, a vida que você tá levando é o sonho de muitas pessoas e você não percebe. Então, cara, quando eu abri a Kombi para aquele cara, parecia que eu tava abrindo uma mansão, tá ligado? E ele olhava Isso é aquilo, muito legal. ele chegou a me pedir, cara, eu queria morar com vocês aí. Porque era um carinho que ele só queria atenção e mais nada.
e começamos a ajudar pessoas catadoras de lixo e pessoas que sentissem no coração, com cesta básica, com o pouco que a gente tinha, porque, cara, não era R$100 a mais ou a menos que ia me deixar rico ou pobre. Sim. Então, Até porque você já vem de uma situação em que você tinha bastante dinheiro chegando e mesmo assim ele nunca parece ser o suficiente, né? Porque as coisas que você quer, quando você vai ganhando mais, elas vão se tornando mais e mais e mais caras para você continuar querendo. É um ciclo então vicioso. É uma loucura. Uma parada que para mim nunca fez muito sentido na minha cabeça, que eu achava uma doideira, era assim, quando eu comecei a trabalhar e o dinheiro rendia, é óbvio que eu tô falando aqui, a situação eu morava com meus pais e tudo mais, mas nos primeiros ali, até quando eu comecei a morar sozinho, eu não tinha tantos desejos assim, então o meu dinheiro rendia muito mais do que anos depois que eu já estava em um apartamento mais legal e não sei o que lá, e eu olhava para aqueles momentos e falava, nossa, quando eu dividia apartamento, às vezes eu tinha meu quartinho, só coisa, eu tinha um dinheirinho que dava para eu viver, parecia que eu era mais feliz. Agora que eu ganho, sei lá, 3 vezes mais do que aquela época, parece que eu tô mais miserável. Dá uma bugada na mente, né? Porque né, você tá trabalhando para pagar o cartão de crédito, e para comprar uma TV nova, e para pagar o carro novo. Bem sabe? Para pagar a terapia que você tem que fazer, os remédios que você toma. Eu, graças a Deus, nunca cheguei a tomar, mas pô, é a realidade da maioria das pessoas que eu conheço, assim, sabe? Exatamente. Então, eu percebi que com essas pessoas eu ia aprender mais do que com todo mundo. E ali o universo começou a me ensinar lições que, cara, era cada uma que de arrepiar o coração. E eu ouvi, às vezes, eu te amo, de uma pessoa que não tinha condição nenhuma, mas queria me dizer um te amo com uma força verdadeira dentro de si, que às vezes eu não ouvi um eu te amo assim nem de um parente meu. É porque sabe? É raro, né? É raro. É que a gente é meio que doutrinado a ignorar essas pessoas, assim, né? Sim. Então essas pessoas, elas são invisíveis pra gente e a gente tá sempre se comparando com o quê? Com quem tem mais. Então eu tenho pouco porque eu tô comparando com quem tem mais, né? Que é assim, né? Eu não gosto muito de ser... Porque quando eu falo que falo mal do capitalismo, as pessoas às vezes pegam no meu pé, mas não sei o que, acha que eu sou socialista também, tipo, né? Não, de forma alguma. Você tem que ser alguma coisa. E não, cara, eu simplesmente acredito que a gente poderia encontrar formas mais sustentáveis de fazer trocas de valor, né? Porque assim, não é que o dinheiro é ruim, né? Não é que o dinheiro é ruim. O dinheiro é uma excelente forma de a gente medir o valor de uma pessoa e outra, né? De a gente poder fazer aquela troca. Só que o problema é que a gente direciona o nosso foco, ao invés de a gente direcionar no valor e o dinheiro ser uma ferramenta para ajudar a gente a trocar coisas, não, a gente foca no dinheiro, tipo, eu tenho que fazer por ele, né? E fica cego, e esquece o outro. E aí você não vê o outro, mas você só vê o dinheiro, você só vê o que você vai ganhar com aquilo. E se você não for ganhar dinheiro, você acha que você não vai ganhar nada com você fazer alguma coisa para outra pessoa. Acha que o dinheiro é a base de tudo. De tudo. Infelizmente não é. Não. Porque uma coisa que eu percebi na minha vida, e é triste dizer isso, hoje todo mundo está lutando contra os seus vícios. O meu era o dinheiro, era a comida. O do bebê que nasceu ontem é o leite materno, ele precisa daquilo para viver. Do idoso é o tempo. Tanto que depois tem que ficar chupando chupeta, né, para desmamar. O idoso, se você chegar para ele hoje, uma pessoa de 85 anos, e perguntar assim, cara, você quer $500 mil? Ele, não, eu quero tempo, cara. Eu queria voltar 5 anos, eu queria voltar 10 anos. Porque para ele, o valor, o vício da vida dele é um tempo que ele não tem mais, infelizmente. Porque, vou te dar um exemplo, eu no litoral, eu vivi com a minha combinha coisas que talvez eu não viveria nunca na minha vida antiga. Mas eu conheci idosos que, cara, chega aqui que eu vou te mostrar meu motorhome. Mano, eu entrei no motorhome de $1,5 milhão. Falei, cara, que loucura, meu Deus. E aí, me conta aí, pra onde que você foi? Ele, pra lugar nenhum. Tô aqui, eu esperei muito, a minha esposa adoeceu, aí depois eu fiquei sabendo que ele adoeceu também. E ele comprou um motorhome incrível para ficar na garagem, para mostrar para as pessoas, porque inspirou muito.
esperou muito. É a promessa de que você aproveita depois que você fizer uma vida de trabalho, né? Cara, é muita loucura, né? Quantas pessoas não deixaram seus sonhos, Por seus medo. planos e tudo mais por medo, por uma promessa de algo que nunca veio, né? Eu lembro quando eu fui comprar a minha geladeira, cara, que eu fui na casa de um senhor idoso aposentado, e aí eu tive essa visão, né? E eu lembro que eu voltei rolando essa ideia, meu pai foi comigo buscar e eu falei pra ele assim, né? Falei, você não acha meio um pouco deprimente, assim? Eu sei que ele pode, eu tô julgando de mim, né? Eu sei que a pessoa ali, ela pode estar feliz com as escolhas dela, com a vida dela e tudo mais. Mas eu olhei assim e falei, cara, claramente ele deve passar a maior parte do tempo dele ali naquele apartamento assistindo aquela TVzinha ali, entendeu? E não que isso seja uma coisa ruim, né? Eu sei que ainda assim ele tem muito mais privilégio, muito mais motivo para ser grato, a gente sempre vai encontrar isso, né? Mas eu, da forma do meu desejo de ter essas trocas, entendeu? Porque eu acho que pra mim é isso aqui, tá ligado? Essa troca. Tem muito valor, né? Que nem todas as histórias que você tá contando, você vê que não são histórias de você... Ah, eu tava com a minha Kombi num lugar que a paisagem era incrível. Você não tá aqui me contando nada disso, tá ligado? Você não tá aqui me falando, vai visitar o lugar e tal. Não. Você tá me contando aqui, tipo, a história das pessoas que te tocaram e que te fizeram enxergar a vida de uma forma diferente, tá ligado? E tô te contando a história de conexão com o divino de um cara que era ateu. Mano, eu era ateu, porque eu fui em todas as religiões e não Deus conectou. era o dinheiro, né? Tipo, meu Deus era o dinheiro. E eu falei, cara, tem que buscar o divino de alguma forma que não seja essas. Porque é impossível, porque eu sou muito cara da ciência. A probabilidade disso tudo aqui, tá nesse momento agora, é mínima. E eu não enxergar o divino nisso, para mim não tinha concepção na minha vida. Mas não o divino que me ensinaram. O divino que eu queria reconhecer. Dentro aqui, né? Exatamente. Então, começamos a fazer o bem para as pessoas e o divino entendeu isso de verdade. O divino entendeu. No pôr do sol ali. O divino entendeu isso de verdade e cada dia foi mostrando mais lições. Mais lições, mais lições. Cada uma mais... de quebrar o coração. Vou te dar um exemplo. Tem que ter coração forte, né? Pra nossa, essa vida desse jeito, assim, eu percebi exatamente. Isso, cara. Coração muito forte. Essa lição foi uma das que mais chocou a nossa vida, que eu vou te contar agora. Um belo dia a gente tava assim, cara, e agora? Estamos sem dinheiro, estamos apertados, tá difícil, tá desafiador, tá complicado, tal. E como sempre, lá no final da praia, trocando ideia, reclamando da vida. Aí eu fico pensando assim que, cara, essas coisas têm tanta conexão do porquê aconteceu naquele momento. Pra você ter ideia, essa praia tem 1 quilômetro. Essa pessoa foi fazer isso na nossa frente. A gente tava sentado ali, trocando ideia, veio uma senhorinha e começou a tirar foto dela. Aí tirava uma foto, aí parava, tirava. E como a gente já tava na conexão de ajudar o próximo, falei, vou lá oferecer para tirar uma foto dela. Tudo bom, senhora? Eu tô fazendo curso de fotógrafo, posso tirar uma foto sua? Aí ela virou e falou assim, então, eu não sei se eu quero deixar lembrança. Eu falei, deixar lembrança? Por quê? Eu acabei de ter um diagnóstico que eu tenho só 2 meses de vida. Eu falei, como é que é? Então, eu descobri que eu tô com uma doença que ela atrofia os músculos e o coração é um músculo. Eu tenho 2 meses. E eu tô fazendo essa viagem para decidir como eu quero passar esses 2 meses, que eu acho que eu vou para casa, ficar quietinha, sozinha, não vou tirar foto. O nome dessa senhora é Cleusa, tia Cleusa. E naquele momento eu falei assim, pensei comigo, cara, tá ruim pra mim? Tá maravilhoso. Cara, tá ruim pra ela. Tá ruim pra ela, cara. Pra mim tá incrível. Ela sabe que ela vai morrer daqui 2 meses. Olha que loucura. E, mano, eu senti no meu coração de uma forma que eu nunca imaginei sentir, de tocar no coração dessa mulher com uma forma de ver a vida completamente diferente. E vou te fazer uma pergunta. Imagina que a gente está trocando ideia aqui
de repente eu pá, pum, caí. Não despedi de ninguém, não deu tempo de fazer nada, não deu tempo de mandar uma mensagem. Outro caso, doeu meu coração, fomos pro hospital, o médico falou, ó, você já vai ficar por aqui. Chama a família que, ó. Sim, já era. Ou outro caso, você chegar no hospital, o médico falar pra você assim, cara, você tem 2 meses pra brilhar. Faz o que você quiser, vive o que você quiser, gasta tudo que você tiver, vai e arrasa. Sim. Despede de todo mundo que você quiser. E foi isso que eu falei pra ela. E aí, o que você escolhe? Ela, eu não tinha visto por esse parâmetro. Então, eu vou viver a minha vida. E, mano, a mulher surtou. Ela entendeu o recado. E durante esses 2 meses, cara, ela parecia que ela tinha que me mandar as fotos para me mostrar que ela entendeu. Ó, tô no Nordeste. Ó, tô Ai, em que Brasília. legal, cara. A mulher em 2 meses rodou tanto lugar, mas tanto lugar, que eu falei, cara, essa mulher quer viver. E passou 3 meses, e passou 4 meses, e passou 5 meses, a mulher tava viva. Olha E a aí, gente cara. encontrou uma vez, mas a gente sempre mantinha contato e tudo mais. E eu falei, e aí, tia Cleusa? Ela, meu filho, tô vivendo. Enquanto Deus me dá a chance, eu tô vivendo. Tô lutando. E eu brinco com a minha esposa que eu acho que o universo virou e falou assim, vamos dar mais 1 mês para ver o que ela vai fazer? E agora, se a gente der mais 1 mês? Então, Vamos ver que loucura. Cara, é engraçado, né, cara? Porque eu falei até disso esses dias em outro vídeo, né, essa brisa. Às vezes o que você olha, eu acho que é isso muito do que você tá falando aqui Sim. mesmo, né? Você tem sempre as duas formas de ver a coisa, qualquer cara. coisa. Então, tipo, cara, você mostrou pra ela que ela tinha essas duas formas de ver. Você pode, beleza, tá bom, você tem esses 2 meses, você pode ficar se lastimando, ai que horrível, Lamentando. por que aconteceu isso comigo, com tanta gente assim assado no mundo, tanta gente mais do mal, não sei o que, não sei o que lá, né, que às vezes a gente fica preso nessa névoa. Ao invés de você olhar e falar assim, cara, com o que eu tenho aqui, qual que é a melhor forma de eu aproveitar isso, então, né? Porque uma coisa Tipo- que eu aprendi, não adianta se lamentar pelo passado. Não adianta se viver lá no futuro, que é Que não ansiedade. é nem provável que vai chegar, né, cara? O segredo é o agora. O agora. Da sua melhor forma. Na sua melhor versão. Do Com o jeito seu que melhor der, né? propósito. É o agora. Você pode plantar algo agora para colher no futuro? Pode. Claro, com Mas você certeza. tem que plantar o agora. E uma coisa que eu aprendi, que o que você planta, você não é obrigado a plantar, mas você é obrigado a colher. Então, sim. a partir daquele momento eu falei, cara, E se você não tá plantando pra você, você tá plantando pra mesmo alguém. que você não está plantando nada, Tá plantando mas pra você não está alguém, colhendo pra nada. alguém, né? Então, Cara, hoje tem 1 ano e pouco que a gente conheceu essa mulher. Ela veio aqui em São Tomé visitar a gente com um grupo de idosos, um ônibus de idosos, porque ela virou motivação, cara. E a gente, ela com... ela tá viva ainda. Tá viva. E ela com um olhar Que assim, loucura. em lágrimas, chamou a gente num canto, eu e a minha esposa, e falou assim, casal, eu tô viva. Eu falei, tá, mas e aí, tia Cleusa? Ela, olha, quando eu vou no médico, o médico fala assim, olha, vamos conversar de Não, novela, vamos conversar de outra coisa, porque você está viva, a medicina não me ensinou ainda. Pra você ter ideia, o grau dela, de que ela Não. está lutando pela vida, ela tem que beber bebida alcoólica, tipo um vinho, para o corpo esquentar e o coração continuar batendo. Olha que loucura. E ela hoje está viva e o universo entendeu que ela quer viver e está dando a chance para a mulher viver. E ela está vivendo. A medicina nem Olha, explica cara, isso. que loucura. Então ali eu falei, cara, vamos enfiar a cara nesse negócio mesmo. Criamos um projeto que chama Seja o Bem, porque se você quer um mundo Seja melhor, bem. seja o bem. Quer um mundo melhor? Sim. Seja o bem. O Sr. Lázaro, que a gente catava latinha, que incomodava os vizinhos quando ele me chamava, a vizinhança começou a juntar latinha para ele. Olha, Quando eu ia Tá para a se estrada, espalhando. a vizinhança me mandava mensagem, ó, o Sr. Lázaro tá bem. Então você hoje não ensina falando. Você ensina pelo que você é pelo que você é. e pelo que você faz, pelo legado que você deixa. E é o propósito de vida hoje nosso. Porque quando eu parti,
Eu não quero que ninguém fale assim, pô, o Johnny, cara, deixou um carrão que tá lá o familiar dele tudo brigando. Porque eu tô vivendo isso hoje. Eu tenho uma herança para receber que infelizmente as minhas irmãs estão lá brigando por ela. E eu tô aqui vivendo a minha felicidade. Então, quando um ente querido parte, quando você cai numa cama e precisa de alguém, aí você realmente enxerga quem está do seu lado, quem são as pessoas, entendeu? Sim. E quando eu lidava com uma pessoa que precisava do básico, que é uma comida, cara, ela era muito honesta comigo e não queria nada do meu bem, ela queria estar comigo, ela queria minha atenção, queria uma coisa tão mínima, sabe? Que eu falei, cara, é sobre isso. Aquela troca genuína, né? Um olhar, um eu te amo do coração, que aquilo, cara, fazia eu me apaixonar. Me ajudava mais do que eu ajudar as pessoas. E ali começou. Tirava 40% de tudo que a gente arrecadava de artesanato. Já ouvi muitas vezes assim, que é loucura, 40%. Mas, cara, eu não preciso de tanto para viver, né, sabe? E isso junta com o que você começou contando na história, né? Que você tinha essa ideia de que você precisava ser milionário. Exatamente. Para poder ajudar as outras pessoas, né? Mas eu entendi que quando você para de correr atrás do dinheiro, é aí que ele vem até você. É aí que você começa a enxergar ele de outro jeito. É muito difícil, porque é o que eu tava falando para você, né? Tipo, eu já tive algumas grandes confirmações, assim, né? Muitas pessoas que mostraram, assim como você também tá mostrando, né? Que tipo, que é isso, né? Que você atrai, simplesmente você sendo bem, você dá o exemplo e o que você precisa vem até você quando você precisa e exatamente, ainda conseguindo compartilhar com outras pessoas, né? Mas o meu condicionamento ainda vem forte. Hoje eu já estou muito melhor, hoje eu já estou, né? Eu já consigo ser muito mais, como é que fala? Esqueci a palavra. Desperto. Em relação a isso. E é tipo servir, né? Nessa ideia de servir pelo servir, né? Eu também já tentei muito internalizar essa ideia, né? Que vem de, por exemplo, vem lá do hinduísmo, né? Que é essa ideia de tipo de você servir pelo simples fato de servir e daí tipo essa própria energia atrai o que você precisa para você continuar servindo, né? E é a maior verdade. Então quem que é o rico de verdade, né? Tipo, quem que é... Porque é essa a ideia. Então, você pensa que o milionário é a pessoa que está ali com tudo certinho, tem tudo o que precisa. Só que, na verdade, você percebe que na maioria das vezes é tudo mentira, porque ele não tem. Na verdade, ele tá com mais medo do que a pessoa que é mais humilde ali e às vezes não tem nada, cara. E tá tranquila, porque não tem nada. Ela tem o que ela precisa para viver. Hoje eu sou um cara tranquilo porque eu tenho o que eu preciso para viver. Porque quando eu trabalhava lá de TI igual você trabalha, mano, eu ganhei 5, não era suficiente, eu ganhava 8, não era suficiente, eu ganhava 10, não era suficiente, nunca seria suficiente, nunca seria. E o que para mim não era suficiente, às vezes R$2 para uma pessoa, cara, parecia que eu tava dando ouro. Quando eu entregava às vezes latinha pro seu Lázaro, parecia que eu tava dando ouro para aquele cara. E era só latinha, sabe? E até tem... nas nossas redes sociais tem o projeto lá que a gente faz. Eu não gosto muito de mostrar essa parte não, porque eu estou fazendo para mim. Sim. Mas da mesma forma, eu quero demonstrar que ajudar o próximo, mano, é ajudar a si próprio. A nossa vida começou a encaixar tudo assim. Você vê, a gente tem até medo de cair nessa ilusão de até estar se exibindo pelo ego por conta disso, né? Sim. Porque a gente veio justamente do mundo que é tipo, para que você quer ter as coisas, né? Por que quando você muda de patamar no trabalho ali, quando você vira um gerente, alguma coisa, já não é mais bem visto, olha que loucura, já não é mais bem visto se você tem um palhozinho, você continuar com um palho. Não, agora você é gerente, agora você tem que ter uma roupa, você tem que ter um carro, você tem que ter uma imagem, você tem que botar uma máscara. Tem que ser de acordo com aquilo. Então tem um valor já pré-estabelecido para você ser aquilo ali, cara. Exatamente. E quando você quebra todos esses paradigmas, a vida quase transforma num milagre. Porque, cara, eu era um cara ateu, mano. Ver as coisas se encaixando assim, parecia que eu falava com o universo, então tá, então me mostra mais. E ele mostrava.
Vou te dar um exemplo como a gente chegou aqui hoje. Uma história assim, que uniu um negócio aqui, um negócio ali. Um belo dia, eu cheguei numa praia lá de Paraty, uma praia extensa, e lá no fundo eu vi uma Kombi. Eu falei, aquilo é uma Kombi? Eu tenho que ir lá cumprimentar esse cara, porque ou ele é um gênio de botar a Kombi lá no final da praia, ou ele é um idiota. E ele era um idiota. Eu cheguei lá, ele botou a Kombi muito perto da água. Ah, sim. E a água batia na Kombi, tinha esvaziado os 2 pneus. E ele tava em apuros, porque a maré tava subindo. Cara, eu cheguei numa humildade. Ô mestre, tudo bom, campeão? Eu moro numa Kombi, posso te ajudar? O cara foi muito ignorante comigo. Muito. Ah, tô ocupado aqui, não preciso de ajuda não. Beleza. Tô ali atrás só assistindo, beleza? Precisar, tô aqui, porque eu sabia que ele precisava de ajuda. Tô lá, fui pra perto da Kombi dele ali, tô lá malhando na praia com a minha esposa. De repente chegou um cara mó humildão igual eu. Ô grande, tudo bom? Posso te ajudar aí? O cara foi, deu uma nele também, mal educado. Cara, o cara baixou a cabeça assim e saiu andando. Aí eu falei, ô, beleza? Pô, cheguei, deixa eu te dar uma ideia. E o nome dele, Rodrigo. Como eu te disse, os grandes amigos da minha vida sempre chamam Rodrigo. Milo. E nesse momento ele chegou, como é que você chama? Pô, Rodrigo, pô, prazer, Johnny. Pô, o cara foi mal educado contigo, né? Foi comigo também. Cara, eu moro na Kombi. Ele, cara, eu já morei em Kombi, viajei, tive Fusca e tal. Resultado, o universo colocou ali 2 caras foda pra tirar a Kombi do camarada. E ele não foi humilde de perceber isso. Mas não era o propósito. O propósito era o seguinte. Eu ia voltar pela praia e não ia cumprimentar esse cara, o Rodrigo. No máximo ia fazer assim, ô, tudo bom? Ia seguir meu caminho. Mas ele falou, pô, passa lá que eu tô com a minha família pra gente trocar uma ideia. Beleza, vou passar lá, vou conhecer sua família. E conversamos, ele era viajante. E, mano, pensa naquele cara, você acha que a gente já passou aperto? Mano, ele conta cada história pra mim dele viajando que eu falo, caraca, vou te dar um exemplo. Serra de Cunha, ele de Fusca com a mulher grávida, o Fusca perdeu uma roda e ela tinha que ficar segurando o freio aqui pra ele chamar ajuda. Falei, cara, umas histórias assim que você fala, mano, esse cara com 2 filhos passou isso tudo. Pra mim tá tranquilo demais a minha vida. E ele falou, vou te dar um presente, eu senti no meu coração. E me deu esse cordão aqui, ó. Que é um cristal daqui de São Tomé. E ele falou assim, cara, eu tenho uma casa de bioconstrução lá em São Tomé das Letras. E na mesma hora eu falei, cara, era a cidade que eu queria conhecer e minha esposa também. Pô, mano, sou doido pra conhecer essa cidade. Pô, vai lá, você vai gostar muito. Vou te dar o colar que ele vai te trazer sorte pra te levar pra lá. Mano, a partir daquele momento eu comecei a usar aquele colar e olha que loucura. A partir de uma boa ação, eu conheci essa família que já tinha morado em São Tomé, que me deu colar e eu falei, cara, vou conhecer aquela cidade. E assim foi. Num momento da nossa vida viemos pra cá e essa família estava morando lá em Paraty. Parece história de filme. É loucura, né? Liga outro. É, e viemos pra cá e o universo tinha algo incrível para nos proporcionar aqui. E como sempre, tudo aconteceu de uma forma mágica. Porque aqui em São Tomé é proibido motorhome e fomos convidados a nos retirar da cidade, mas por um propósito melhor. Porque eu te confesso que já sofri muito preconceito viajando de motorhome, você sabe, de gente chegar e falar, cara, tira sua Kombi aí que você não pode ficar aqui. Mas como assim eu não posso? Né? Não há via pública, né? É só E preconceito mesmo. Infelizmente hoje você vê muitas cidades proibidas. mas eu sou muito do lema o seguinte. Eu acho que é mais por conta da. Vou te dar uma outra dinheiro, forma né? de enxergar. Vou te dar uma outra forma de enxergar. Tem gente que abusa? Sim, mas não é todo mundo. Então, em vez de uma cidade como São Tomé arrumar um lugarzinho bacana para os motorhomes ficar, um lugar que dê para descartar isso, um lugar que tenha água, um lugar que tudo, ó, o lugar de vocês é lá. Cara, hoje a nossa vida é motivar as pessoas a viver.
E você acha que quando eu posto um vídeo de São Tomé, a quantidade de gente que fala assim, cara, que cidade é essa? Como é que eu chego aí? Como é que eu chego nessa cachoeira? Mano, então hoje a gente leva o turismo para a cidade. Mas eles só enxergam como? Ah, não. Esse cara aí não vai gastar hospedagem, não vai gastar com comida. Mas eu gasto com comida, com farmácia, com gasolina. Não faz compra no mercado. E trago o turismo para cá. Então, ao invés deles motivar, eles preferem proibir. Isso é uma mentalidade atrasada do ser humano. Então, porque se eu fosse um prefeito, mano, vem pra cá que vocês vão trazer o turismo, entendeu? Tem um lugar top para vocês aqui. Mas não, em vez disso, infelizmente você sabe como é que é. Então fomos nos convidados a se retirar e falei, cara, eu preciso só passar na cachoeira só para desestressar, porque eu odeio preconceito e vão seguir caminho. Chegamos aqui e a dona e a família dessa propriedade aqui, que é a Cachoeira Complexo da Garganta, conheceu nossa vida, conheceu nosso projeto, nosso propósito e falou, aqui você não vai sofrer preconceito não. Ó, pode ficar aí o tempo que vocês quiserem, porque normalmente eu não deixo ninguém dormir, nem trabalhar aqui não, mas vocês têm um propósito lindo. E pensa você ter sido abraçado por uma família e um propósito. Porque quando a gente começou a viajar, a gente começou a ajudar as pessoas, percebemos que tudo que a gente falava tinha poder. Tudo que você fala, você está emanando para o universo. Entendeu? Então, hoje a gente está aqui aonde? Complexo da Garganta. E hoje a gente aprendeu o poder da palavra. Tanto que trocamos do nosso vocabulário o obrigado, que parece uma coisa que você está sendo forçado a agradecer, que vem da época dos escravos, que ele tinha que falar de nada, tipo, você não está me devendo nada, pelo gratidão. Que já implica que você está devendo alguma coisa, né? Eu sinto que eu estou devendo algo que você fez, e o gratidão, ele é mais assim, cara, estou grato e... Por muito, por pouco. Se você me der uma rasteira e vacilar comigo, gratidão, você me ensinou quem você é. De início é só uma palavra, é só dizer. Mas quando você começa a realmente sentir, acordar de manhã e falar assim, nó, gratidão, mais uma chance de escrever a minha história. Porque entendemos que todos os dias, para todo mundo, o universo, quando você acorda, bota na sua frente assim uma página em branco da vida do Rodrigo, entrega a caneta do livre-arbítrio e fala, e aí, que história que você quer contar? Sim. Com coragem, sem coragem, com tristeza, com felicidade, porque no meu entendimento, quando a gente parte desse mundo, aonde a gente chegar, vai falar, então, Rodrigo, tá vendo aquele livro ali? É o da sua vida, senta lá, me fala o que você acha. Você vai ter que ler o livro da sua vida. E o que você quer deixar? Sim. Então, chegamos aqui, ficamos uma semana, ficamos 2, e uma coisa que nem eu te disse, a gente aprendeu que se você tem que chegar, chegue para somar e fazendo o seu melhor. Então, da mesma forma que a gente foi bem recebido, ajudamos, cuidando da cachoeira com todo amor. E entendemos o que essa cachoeira tinha para nos ensinar. Porque aqui são 4 quedas d'água, Garganta, Gargantinha, o Poço dos Namorados e a Cachoeira da Escada. E a gente sempre dá uma dica de 500 metros de descida, você descer até a última e subir conhecendo. E aqui nesse lugar a gente entendeu que o universo queria nos ensinar, que o nosso projeto, o nosso propósito e a nossa fala tinha poder, e que na Cachoeira da Escada a gente ia ensinar que a vida é igual uma escada, degrau. Não adianta a gente emocionar e querer ir para o último degrau. É um degrau de cada vez e você tem que respeitar quando você tiver que voltar um degrau. No Poço dos Namorados, que é o próximo acima, a gente aprendeu que não importa os degraus que você vai subir na sua vida, se não tiver o amor, filho, esquece. E não é um amor por outra pessoa, não, é um amor próprio pela sua vida. Você se amar e se respeitar e falar assim, não, peraí que eu mereço ser feliz. Não é egoísmo, não, eu mereço. É o meu livre-arbítrio. É egoísmo, né? Não é, entendeu? Na Gargantinha, que é a próxima acima, é uma gargantinha, um lugar pequenininho, delicadinho, mas com uma beleza. Parece que Deus caprichou ali. Então, quando ela te convida a você enxergar a beleza no mínimo, ela te leva para a Garganta. Cara, quando você entrou lá, você tá ligado. Cara, quando você entra na Garganta,
Cara, mágico, é impossível. mágico. Você sente energia, você sente a conexão com o divino. E ali é a garganta. Você grita para botar tudo de negativo para fora e deixar só o que tem de positivo dentro de você. Então aqui, graças a Deus, é o divino, é muitas conexões que a gente tem aqui. Aqui a gente está fazendo um trabalho lindo. Estamos ajudando muita gente com cesta básica, os cachorrinhos de São Tomé, gatinhos. E é engraçado que eles aparecem aqui na Kombi, bate assim e falam, tô precisando de ajuda. E a gente ajuda, porque é o universo trazendo pra gente. Hoje a nossa vida tem um propósito aqui em São Tomé, tem todo um significado. Eu e a minha esposa somos conhecidos como casal gratidão, porque a nossa vida, o adjetivo da nossa vida hoje é gratidão. E hoje... Antigamente que eu era o cara, motoboy, de TI, aquela vida louca, hoje eu sou o Johnny, gratidão. Um cara tranquilo, que deita a cabeça no travesseiro, ajuda as pessoas. Eu sou o primeiro cara de ajudar qualquer pessoa no mundo. E hoje a minha vida me traz uma felicidade que, cara, nossa, é gostosinho demais. Demais. Muito bom. Você viver por um propósito de você simplesmente acordar de manhã e falar assim, eu tenho um propósito lindo de vida. E aqui em São Tomé está sendo exatamente isso. Aqui a nossa vida nos tornamos terapeutas do despertar e aqui a nossa vida a gente entendeu o valor do falar. Porque tudo que você fala, o universo entende. E se você está reclamando, o universo, então você está clamando um problema, toma mais. Você quer mais mesmo. Agora, quando você é grato e tudo que você fala, você entende a importância, o que você está plantando e o que você vai colher, cara, vira quase um milagre. Sim, você se torna mais autor. É isso, você se torna autor do Você vira co-criador da sua vida. Você vira o seu Deus. Então, eu acredito em tudo que eu ler a Bíblia, falar... Deus vai voltar, Jesus vai voltar. Primeiro que eu me pergunto, qual igreja que ele vai voltar? Onde que ele vai voltar? Porque ele vai ter que voltar em algum lugar. Sim. Mas principalmente ele voltou dentro do meu ser. Hoje eu sou um cara com conexão no divino, porque eu sou igual São Tomé, eu tenho que ver para crer. E aqui, mano, eu vi, hein? Pô, será que a gente não... É mesmo, hein? Olá, nossa, cara. é mesmo, hein? Que isso. Acho que vai ter uns 5 minutos ainda. Vamos? Vamos. Vamos ver se a gente vai fazer alguma coisa. Ai, meu Deus. Enterrar lá, né? Encerramento. Passe e faça o seu pedido, sabe? Quando eu cheguei aqui eu fiquei forte nisso. E hoje, antes de ir embora, eu vou fazer mais um que eu quero... Mas é um que eu já tô caminhando, né, pra isso. Quando a gente chegou aqui nessa cachoeira, que a gente começou a entender o propósito com o divino, muitas das vezes eu e minha esposa falava, vamos no portal, vamos sentar lá e conversar sobre a vida, vamos planejar a nossa vida. E Rodrigo, tudo começou a acontecer de uma forma assim, muito milimétrica, muito. Ao ponto de eu falar que eu queria comer X coisa, comer um queijo mineiro e de manhã cedo um turista chegar com queijo mineiro de presente. E eu comecei com a minha esposa a falar para as pessoas sente seu coração, passa aqui embaixo, faz um pedido. Porque é o que eu te falei, o poder da palavra, da oração. Quando você fala para o universo o que você quer, ele entende e só te responde sim. E aqui, eu e a minha esposa pedimos prosperidade. E prosperidade vem em vários ângulos da sua vida. Então, entramos aqui embaixo, pedimos prosperidade. E aqui em São Tomé, a mágica, cara, começou. E muitas pessoas começaram a voltar para agradecer esse portal pelos pedidos realizados. Então conversamos com os proprietários e decidimos sermos co-criador do Portal dos Desejos. E cara, mudou completamente a energia dessa cachoeira. Porque Complexo da Garganta, a partir do momento que você começa a gritar para o universo que você quer ser feliz, que a sua felicidade está dentro de você e não está nos bens materiais, que você quer prosperar, que você quer ser uma pessoa melhor para você, Não acabou. tem jeito, né, cara? Não tem jeito. Você perde o medo de tristeza, você perde o medo de não vencer na vida, porque você entende que você está acordando todo dia para ser a sua melhor versão. Nem que seja um pouquinho. Viver a vida que você quer viver. Exatamente. Tipo, Para chegar no final do dia e falar, cara, hoje eu me tornei um Johnny melhor, ajudei tantas pessoas sem pedir nada em troca.
mas o universo entendeu o meu propósito. E aqui a gente ajuda muitas pessoas com a nossa terapia. Trabalhamos com artesanato aqui, que não é só um artesanato. Por exemplo, essa daqui, ó, a gente faz todo o nosso... Depois eu vou mostrar. A gente faz o nosso artesanato e essa é a nossa pulseira que a gente vende com o propósito de toda vez que você olhar essa pulseira, você lembrar que merece ser feliz. Lembrar que a caneta do livre-arbítrio está na palma da sua mão. E que não é necessário enxergar os problemas. É necessário enxergar as soluções. Me chegue com as soluções que tudo funciona. Agora, os problemas, você vai ficar alimentando isso o resto da sua vida. Sim. Então, grita pro mundo que você quer ser feliz. Tem um pensamento que me ajuda muito, que é a ideia de que, assim, você tem o que você precisa para dar o próximo passo só. A gente fica muito pensando assim, cara, lá na frente. Tipo, lá na frente, como é que eu vou virar? Não, se você observar agora, você tem tudo que você precisa para dar o próximo passo. O divino te deu tudo pro próximo passo só. E quando você der o próximo passo, aí você vai ter outra visão, entendeu? E a gente fica querendo aqui pensar lá no outro passo, como é que vai ser? Não, cara, você não sabe. Agora o que você precisa saber é até aquele passo. Sim. Dá esse passo. Aprende essa lição estando ali, no momento presente, no agora, caminha, entendeu? Né? Exatamente. E a mágica... Se abre. E a mágica funciona. Aqui tem uma frase que eu amo e a minha esposa também, que é: mentaliza que São Tomé realiza. Chega aqui pedindo amor, que ele vai te trazer o seu amor próprio. Mas é bom a gente estar alinhado com isso, né? Você tem que estar alinhado. A gente pode pedir, mas se a gente pedir num sentimento de tipo assim, eu tô duvidando, sei que é difícil, eu tô duvidando, mas a gente tem que fazer esse movimento de tipo assim, eu tô pedindo, porque o universo ele vai chamar isso de volta da gente. A gente fala universo, né? Mas a gente sabe do que a gente tá falando, a gente tá falando do que conecta tudo aqui, né? É uma energia, assim, né? Tudo é energia, tem um monte de gente aqui, né? que me segue, que às vezes não gosta muito de falar de Deus, porque Deus tem um nome assim muito atrelado à visão mais religiosa, né? E aqui a gente está falando da energia cósmica que junta todas as de coisas conexão que tá dentro de da tudo. gente, que está aqui também, né? Que está em tudo, cara. Exatamente. E quando a gente conversa, se alinha com ela, né? Ih, cara, quero ver até aqui. Quando você planta o bem e você tá plantando bem, beleza, universo. Pera aí que aquele filho meu ali que tá plantando bem. Então, ele pediu do fundo do coração, já fechou o olho imaginando essa prosperidade, ele pediu. Então, acho que a gente deve dar essa chance para ele. Isso. E, cara, Kombi Vida Nômade? Não mais. Isso aí é uma coisa que mudou também, olha só. Porque no início era Kombi Vida Nômade. Só que eu entendi que o segredo não é a vida nômade. Porque eu buscava felicidade, não buscava ser nômade. E eu achei a felicidade. Não importa se eu vou querer morar um tempo em Angra, igual a gente morou um tempo em Paraty, um tempo em São Sebastião, estamos morando um tempo aqui. Não tem. Não tem. Isqueiro. Então, a vida a gente vai morando um tempo cada vez. Então, a gente trocou o nosso nome para Kombi, para Kombi Gratidão, né? Hoje faz muito mais sentido Kombi Gratidão, porque a nossa vida é gratidão. Exatamente. Então, trocamos tudo para ter um significado mais divino na nossa vida, sabe? Nossa. Então hoje convido vocês a seguir as nossas redes Kombi Gratidão, que, cara, conversar, quem estiver querendo, assim, falar, né? Se abrir, porque eu sei que é muito solitário, né? No começo, porque quando principalmente quem está lá na grande metrópole, está na corrida dos ratos, aí quase ninguém quer falar sobre essas coisas. Assim, e a gente está assim, com o peito aberto para escutar. Seja o que for que você precisar falar. Hoje, como eu te disse, nós somos terapeutas do despertar. E olha que coisa engraçada que eu lembrei hoje. Tem 4 meses que nós somos terapeutas, já fizemos várias terapias e até hoje não cobramos nenhuma. Não senti no coração de cobrar porque, cara, no momento eu não estou precisando. Então, assim, as nossas terapias tem um propósito de plantar sementes.
Sabe? E hoje que eu me dei conta disso, olha que loucura. Então hoje o nosso propósito é mostrar para a pessoa que, cara, você não está sozinho, tudo existe uma solução e que o que você sente aí, cara, dá para transformar isso em felicidade, em prosperidade, em prazer em viver, em acordar todos os dias e falar assim, nossa, gratidão, mais um dia, porque você sabe que muita gente nem acordou hoje. Pensou nisso? Quanto a gente é grato porque muita gente nem hoje teve a oportunidade de acordar. E a gente está aqui tendo a oportunidade de ver um solzão desse e bater esse papo. Exatamente. É isso, cara. Mano, gratidão demais. Gratidão demais, brother. Porra, satisfação mesmo. Demais mesmo. Um papo incrível. Espero que vocês tenham gostado aí, quem estiver assistindo. Acompanhe ele lá e rola uma ideia aí, né? Tá aberto, se você estiver precisando aí, sentir que tá com vontade. Johnny tá aqui aberto ao universo justamente para ter esse papo aí profundo que é tão difícil a gente ter hoje em dia, né? Ó, então vou te dar a dica, ó. Entra debaixo do portal, agradece a sua vida, agradece o dia abençoado, fecha os olhos, faz o pedido com toda a força do seu coração e já faz ele imaginando realizado. Imagina ele realizado. Grita pro universo que ele está realizado e termina de passar e volta por fora. Que assim seja, assim será. E por último mostrar aqui a combinha, né, cara? A casinha deles. E tudo que tá aí, Rodrigão, a gente que produziu, entendeu? Porque se você pedir as pessoas para produzir para você, vai ficar caro. Mas se você fizer com amor, fica muito barato. E eu fiz um ambiente que me possibilita ser uma sala com também uma cozinha, que aqui tem um fogãozinho, ali tem a pia, as nossas baterias, e assim, não paga aluguel, não paga luz porque tem placa solar, não paga água que tem em todo lugar, é só viver e se torna uma vida muito barata e muito prazerosa. Mas para isso precisa de muita coragem, não é pouca não, né? Precisa, muita coragem. Mano. E é isso. É isso, irmão, parabéns pela combinha gratidão aí, mano. demais. Parabéns. Aí, ó, ainda tem uma luzinha aí de namorar ainda. Pra ainda dar um clima. Exatamente, aí, ó. Ainda dá um irado, mano.